tava tomando café. Aí atirei todo mundo e acabou. Bom dia, senhor. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Bom dia, Pri. Bom dia, Isa. Nossa, Oi, Julinha. Quanto tempo? Saudade. O que você escreveu, ô Felipe? Ah, bom dia, Ana Luísa. Tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bem? Por que você tá trancando a porta? Bom dia, senhor. Você tá É que meu trancando irmão a faz porta? muito barulho. Você tá com medo de fugir? Não, é que meu irmão faz muito barulho mesmo. Tadinho dele. Quem que tá com opa, beleza? Oi, doutor. Eu quem? O João Pedro. Ah, tudo bem? Hum? Oi, Felipe, fala bom dia pra mim. Bom dia, Fernando. Tudo bem com vocês? O Fernando falou oi. Ah, vai lá no chat falar oi. Ó, o Felipe também. Bom dia, senhor. É. Nossa, a Maria, ó, toda light, só no morango. nossa. É porque a minha mãe... É fitness. A minha mãe... Hoje é meu aniversário. E a minha mãe, ela... Ai, que lindo. Parabéns pra você! Você, Nessa data data querida, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Queremos bolo. Parte o bolo, manda um pedacinho na casa de cada um, tá? Manda pelo correio. Se não quiser, eu vou ir buscar, tá? Ô, senhor, é que assim, a minha mãe, ela preparou uma época de café da manhã pra mim. Ela colocou morango, colocou pão de queijo, colocou iogurte, leite com chocolate, suco de laranja e um bolo de chocolate ainda. Poxa, então nada fitness. Eu tava elogiando o cara do morango, né? Se você não quiser mandar, eu passo aí pra buscar a minha parte, tá? Aguentar tudo, eu Ó, também senhor, posso. Olha! Caraca! Oh! Você viu, cavalinho? por um monte de coisa. Pra engordar. É. Não, mas nós não estamos na quarentena, nós estamos na engorda. Literalmente. Pessoal, vamos começar? Bom dia para vocês, tudo de bom, tá? Estão se cuidando aí, tá? Mais uma semana aí pra gente fazer as atividades. Pessoal, só lembrando vocês algumas coisas, tá? A primeira delas, não esquecendo de entrar, de assistir o vídeo lá do objetivo. E a segunda que eu gostaria de reforçar com vocês, tem muita atividade ainda sem responder, tá? Tem atividade da semana 2, tem atividade da semana 3 e tem atividade da semana 4. Nós estamos na semana 5 e teve gente que não respondeu ainda as outras atividades das semanas anteriores. Então precisa ficar atento a isso, tá? Então, Eu acho que eu respondi tudo, senhor. mas dá uma entrada lá e verifica se está tudo confirmado, tá? Porque tem aluno hoje, depois que terminar a live, eu vou estar mandando, por exemplo, para alguns que não fizeram ainda, eu vou estar mandando. Mas aí vocês já dão uma confirmada, tá bom? Tá? Verifique lá certinho para não ter problema, tá? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, tá? Faz um joinha aí, por exemplo, na tela, tá? Quem concorda, a gente faz uma votação aí, tá? O que acontece? Final da aula eu estou fazendo a revisão com vocês. A revisão tá ajudando vocês? A gente continua ou não? O que vocês acham? Continua. Tá, então Continua. vamos lá. Vamos ver quem acha que sim.
3, 6 só. Nós estamos em 17, então perdeu, né? 8, 9. Tá bom, então. Então nós vamos fazer o seguinte, ganhou. Então o que eu vou falar para vocês agora? Então a gente dá uma seguida rapidinho no conteúdo para mim voltar para fazer a revisão com vocês, tudo bem? Tá bom? Podemos? Agora todos com os microfones desligados para a gente dar continuidade, tá? Dimar, tá com saudade, você some? Fala oi. Oi, senhor. Ah, não vai aparecer para mim ver? Talvez. Ah, então, olha, talvez, né? Tá vendo, né, Isa? Tá vendo, né? Olha, o senhor não deixava, hein? Eu quero deixar no suspense, senhor. É, deixei. Falando nisso, cadê as meninas? A Isa mais a Mi. Foram abduzidas. Cadê a outra lá, como que é a Milena? A Milena não tem visto ela, tá? A Milena tá aqui, A Milena está? tá? Me Castro. Cadê? Tá me Castro. A câmera tá desligada. Nossa, eu não tô... Ah, vi aqui. Tem agora, tá? Oi, senhor. Oi, tudo bem, Isa? Tudo bem, Mel? Tá, vocês estão uma do lado da outra ou não? Tá, se começar... Tá, se precisar de alguma coisa aí, tá? Pode perguntar, tá bom? Fique em paz, tá? Beijão. Então vamos fazer o conteúdo rapidinho para não ter problema, tá? Deixa o microfone desligado para a gente estar fazendo, tá? Então vamos lá. Aula passada a gente falou aqui um pouquinho sobre a questão do quê, né? Lá dos conflitos de terras e tudo mais. Aí a gente já fez essas atividades aqui da página 17, certo? Tudo bem? Cavaline vai me ajudando, tá bom? Ok. Tá? Até aqui nós fizemos, né? Sim. Sobre os interesses que podem motivar os conflitos de terra. A gente falou de principalmente por ordens econômicas e tudo mais, tá? Lembram disso? Tá? Sim. Cavaline, se alguém colocar alguma mensagem lá no bate-papo, você me avisa, tá? Aí hoje a gente vai começar na página 18, que fala sobre os afrodescendentes, né? Então, como que a gente vai estar falando? Agora, né, vamos conhecer outra matriz populacional, né? Importante para a formação da população brasileira, a população negra, né? Você reconhece na nossa cultura traços de influência desse grupo? Quais? Vocês conhecem? Fala para mim, Júlia. Professor, eu acho que assim, eu acho pelo... Não tô querendo falar ruim, ainda mais pelo tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que pela cor de pele, talvez pelo nome, sobrenome, acho que é isso, não Pelos sei. traços físicos, a Isso. cor da pele, o cabelo, né? Tudo isso dá pra gente falar. Isso são traços, né? Mas da cultura, né? Por exemplo, algumas comidas, né? Por exemplo, algumas danças, capoeira, a questão, por exemplo, de feijoada, né? Tudo isso são o quê? São cultura, vamos falar assim, que nós herdamos do quê? Da população negra, né? Vamos lá, rapidinho. Então aqui pergunta, fala da população negra, e aí a gente fala um pouquinho do que? Dos traços. Que traços são esses? A questão, vamos falar assim, da cor da pele, a questão da fisionomia, a questão física, comidas, danças, né? Tudo isso, música, tudo isso são cultura, vamos falar assim, trazidas, vamos falar assim, pela população negra. Aí agora nós vamos ler um pouquinho desse texto aqui, né? Quem que poderia ler esse texto para mim? Posso ler, senhor? Pode, vamos lá, Matheus. O parágrafo, senhor? Isso. Com a colonização a partir do século XVI, os portugueses iam tomando medidas para assegurar a posse do território.
ao mesmo tempo em que a atividade açucareira despontava como importante para a economia mundial, por ser um país tropical, ou seja, princípio ao cultivo de cana-de-açúcar, o Brasil desenvolveu o produto em larga escala, nos solos de Massapé, no Nordeste brasileiro. Olha que interessante. O que é legal que a gente pense nesse parágrafo? Século XVI, então a partir de 1501, a gente está falando de uma atividade, né, de economia mundial, ou seja, importante, né? Que atividade era essa? A questão do quê? Da atividade açucareira, ou seja, a plantação da cana de açúcar. Aonde que aconteceu isso? Lá no Nordeste. Qual era o tipo de solo? Solos de massapé, porque é um solo, vamos falar de terra, onde ele tem muito nutriente, então ajudava muito, né? Ah, mas hoje lá é uma região seca, tá? De tanto ser usado isso aí, ele vai acontecer no processo de desertificação. Então, olha aqui, 3 pontos importantes, né? A questão da economia da atividade açucareira, a questão do solo massapé, principalmente no Nordeste brasileiro, ou seja, na região Nordeste, né? Quando se fala em produto de grande escala, né? Larga escala, ou seja, em grande quantidade, principalmente para exportação. Vamos lá, Matheus. Cavalina, alguém colocou alguma coisa? Não. Tá. Vai, Mar. O Rapidinho. que, senhor? Vai, Texto? pode ler. Isso. A cana-de-açúcar era produzida em grande propriedade de terras, com o uso de mão de obra escrava, e sua produção era vendida para o mercado externo. Vai. Continua? Os primeiros registros da chegada dessa mão de obra se dão a partir do século de 1530. Desse modo, houve a entrada de grandes contingentes populacionais de escravos para o trabalho da colônia açucareira. Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, ó. A cana-de-açúcar era produzida em grandes propriedades, mão de obra escrava e era vendida para o mercado externo. Pode grifar essa parte aqui, tá? E aí os primeiros registros da chegada, vamos falar assim, dos escravos, da mão de obra, foi em 1530, ou seja, século XVI, né? Eles vieram para trabalhar onde? Nas colônias de açúcar, tá? Aí a gente tem, por exemplo, um quadro aqui para a gente analisar, né? Que é uma pequena moenda, né? O que é essa moenda portátil? Aquela que vai o quê? Moer a cana, né? Para fazer o melaço, para fazer, vamos falar, os produtos relacionados o quê? A cana de açúcar, né? Então aí a gente consegue perceber. Isso foi um quadro, né? Feito por Debris, né? Que é um pintor muito renomado, né? Da época, né? Até legal que vocês, quando vocês tiverem aula, por exemplo, da professora Anne, falar que vocês analisaram um quadro de Debris, né? Jean-Baptiste, né, Debris. Ele é mais famoso pelo nome de Debris, tá? Aí aqui nós temos outro quadro dele também, né, que é o Negro de Carro. Por quê? Nós temos, vamos falar assim, o negro de carro, porque é o negro que puxava, por exemplo, o carro, né? Você colocava o produto em cima desse carro e quem puxava era o negro. Então, fala de negro de carro, né? Olha quem que é a biografia, por exemplo, de Jean-Baptiste Debris. Foi um pintor francês e fez muitas pinturas sobre o Brasil. Estudou esse, né, Louis Gane e depois na Escola de Belas Artes. Também estudou engenharia no Instituto de França. Veio ao Brasil a pedido de Dom João VI, né, chegando em 1816, século XIX, para criar a Academia de Belas Artes. Viveu durante 15 anos no Brasil e retratou a sociedade brasileira, né, esse período, pintando muitas telas importantes para o entendimento da nossa cultura. Muito bem, até para vocês analisarem, tá bom? Então aqui fala, por exemplo, alguns pontos importantes. Tarefa 11. Vamos lá dar uma olhada na tarefa 11? Rapidinho. Senão a gente não vai conseguir terminar para fazer a revisão, tá? A escravidão... Página 65, tá? A escravidão no Brasil. Leia a frase abaixo, extraída do livro Cultura e Opulência no Brasil, de André João Antonil, né, de 1711.
Em seguida, faça um desenho representando a relação entre o escravo e o senhor do engenho no Brasil, tá? Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. O que quer dizer isso, né? Que quem faz, por exemplo, o trabalho, quem fazia todo o trabalho, quem fazia o engenho, quem fazia, vamos falar assim, o senhor, né, ter dinheiro, seria o trabalho de quem? Dos escravos. Então aqui é para que vocês façam uma representação, por exemplo, desses escravos trabalhando, né? Então é legal que vocês usem aí, tá? Alguém fez essa atividade? Então marca aí para fazer para quarta-feira que vem, tá? Marca aqui em cima, né? Atividade para o dia 10 de junho, tá? Voltando lá. Ixi. Pronto? Página 19. Quem pode ler para mim agora? Vamos lá. Quem? Ô, senhor, se quiser eu leio. Então vamos lá. Vai, Mel. Os escravos viajavam nos porões dos navios negreiros, em condições desumanas. Muitos não sobreviviam à viagem do continente africano para o Brasil. Importante destacar que os escravos eram considerados mercadorias, ou seja, geravam lucros como qualquer outro produto vendido. Vieram para o Brasil 5,5 milhões de escravos, aproximadamente, entre o século XVI e o século XIX, dos quais cerca de 4,8 milhões chegaram com vida. Não é possível chegar a dados precisos quanto a essa população, já que o registro era feito manualmente pelos fazendeiros e muitos se perderam. Tá, então vamos pensar um pouquinho, só um pouquinho, Mel. Nós estamos falando, por exemplo, do século XVI até o século XIX. Então, por volta lá de 1501, né, até 1900. Né? A chegada, por exemplo, do que? Saíram, né, vieram para o Brasil 5,5 milhões de escravos, mas chegaram aqui apenas 4,8. Isso com dados não precisos, né? Por quê? Porque eram feitos, por exemplo, o quê? Entrada de mercadorias. Eles eram considerados como se fossem mercadorias, porque também existiam aquelas pessoas que compravam, né? Tinham que vendia, tinham que compravam e tudo mais. Então, quer dizer, se perderam nesse caminho, só pelos registros que se tem, quase 1 milhão de escravos, né? De pessoas, né? Vamos dizer assim, né? Então é muito complicado isso aí, né? E eles vinham em condições desumanas. Por que desumanas, né? Porque como que eles vinham? Eles eram enxotados dentro dos navios, né? Jogavam-se ali e ali eles viviam. Era chamado de navio negreiro, né? Ó, veja na representação abaixo os compartimentos de um navio negreiro e a forma como os negros eram acomodados dentro dele. Em seguida, leia o trecho do livro Navio Negreiro de Castro Alves. Olha lá. Então, se a gente parar para analisar aqui é a questão do navio. Olha como que eles vinham, né? Literalmente, eles vinham num compartimento, tudo um em cima do outro. Existem relatos que falam que muitos deles pegavam doença nesse caminho, porque não é uma viagem de um dia. É viagem de 30, 60 dias, às vezes dentro de um navio. Então, isso era muito preocupante. E aí, o que eles faziam? Se um grupo lá, alguém pegava uma doença, eles já jogavam, às vezes amarravam até pedra, jogavam no fundo, por exemplo, do mar. Por quê? Para não passar para os outros. Então, por aqui a gente pensa a questão dos compartimentos, como que eles iam. Olha aqui, por exemplo, como que eles iam um em cima do outro, literalmente. Por quê? É mais ou menos assim, se cabe 10, a gente leva 20, por quê? Porque eu vou ganhar mais.
Então isso era muito interessante. Muitos deles vinham sem comida, não comiam, né? Mal tomavam água e tudo mais. Aí quando chegavam aqui, o que eles faziam? Eles colocavam tudo bonitinho, davam o seu banho e colocavam eles em exposição para serem vendidos. Alguns eram vendidos, por exemplo, para trabalhar na roça, outras eram vendidos para cuidar da casa, alguma coisa desse tipo, tá? Quem pode ler o navio negreiro? Quem? Eu leio, senhor. Vamos lá, então. Vai, Isa. Era um sonho? Vamos, Isa. Tá silenciado. Vai, Valério. Eu esqueci Isa, de Valério, vamos? Era um sonho dantesco o tombatilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças mas nuas e espantadas, na turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Tá, o que ele está querendo dizer, né? Como que eles viviam, né? A questão de sangue a se banhar, né? Porque nada, eles foram capturados, né? Eles eram como tratados muitas vezes como bicho. Eles eram capturados, jogados, por exemplo, lá vamos falar, nos navios para que viesse. Vocês acham que eles vinham bonzinho, dançando, feliz da vida porque vinha ser escravo? Claro que não, tá? Era outra realidade, tá? Agora que você conhece mais sobre esse momento da história, contribua registrando as suas impressões sobre eles. O que vocês acham, por exemplo? Como que era a vida de um escravo? Como que eles vinham? Como que eles eram capturados? Será que eles eram bonzinhos? Alguém chegava lá, batia, por exemplo, o palmo e falava assim, né? No meio do nada e falava assim, você quer ir morar, por exemplo, no Brasil, que não sei o quê? Ou será que eles eram literalmente capturados, né? Eram forçados a vir, né? Escrevam aí rapidinho qual a impressão que você tinha daquela época, de como que eles viviam. Eu acho que eles eram forçados. Eles eram forçados, eles eram capturados, amarrados, né? Eles vinham contrariados porque eles estavam saindo das suas terras. Não é à toa que muitos, quando chegavam aqui, fugiam, né? E aí, para onde que eles iam quando eles fugiam? Como que chama o lugar? Quilombo. Isso. Quilombos, muito bem. Pronto, já escreveram? Olha aqui, ó, só para vocês terem ideia. A gente tem 3 imagens, né? Escravo negro no Rio de Janeiro em 1864, né? Aí vem uma escrava de turbante, né? E aí nós temos o escravo do Brasil. Então, se a gente parar para analisar, se eu colocar esses 3 aqui, né, naquela época que eram colocados tipos à venda, o que daria para fazer, né? Esse aqui, por exemplo, iria num trabalho não muito pesado, porque a gente já vê que ele não tem muita, né, força física e tudo mais. Essa daqui poderia ser contratada, por exemplo, seria comprada, né? Não contratada, para trabalhar onde, né? Literalmente na casa do senhor, né? Até às vezes para servir, por exemplo, a dona da casa e até mesmo o patrão, né? E aqui a gente tinha Tem até um número, né? Isso, e aqui a gente tinha aquele escravo que já tinha um porte físico para trabalhar, vamos falar assim, duro, né? Na roça, né? Na lavoura, tá? O mapa abaixo indica... Oi? Só de pensar que é o brasileiro, assim, tipo, a gente fez isso com outras pessoas. É muito triste, né? É muito triste, Isa, e às vezes assim, é igual a Júlia comentou no início, né? Se a gente parar para analisar, isso acontece até hoje. Quem somos nós, por exemplo, para criticar às vezes alguém, né? Seja pela cor da pele, seja pelo cabelo, seja às vezes
pelas expressões que nós temos, né? Quem somos nós, né? Nós não somos melhor do que ninguém, porque nós somos essa mistura de raças, né? De cores e tudo mais, né? E às vezes nós somos aquelas pessoas muito preconceituosas, muito racistas mesmo, né? Às vezes a gente é preconceito, às vezes com qualquer coisa, né? Seja com a pessoa que está acima do peso, seja a pessoa magra demais, né? A gente não pensa muitas vezes nessas questões. Às vezes a gente fala alguma coisa e a gente já está ofendendo a pessoa. E a gente não pensa muitas vezes nisso, né? Isso é muito complicado, né? E aí eu falo literalmente, não é à toa que hoje, né, dentro do país tem uma chamada política de cotas, né? Por quê? Para sanar essas diferenças que veio trazendo desde a época colonial, né? Porque se você fala, por exemplo, se é um branquinho, né? Às vezes a gente até brinca, se você tem dois grupos, né, de adolescente, né? Um em cada canto, por exemplo, tudo branquinho, o outro tudo negro, se a polícia chega e vai dar uma batida, ela vai primeiro no grupo dos negros, né? Parece que é alguma coisa que está enraizada, né? Mas o que a gente tem que pensar é que a criança ela não nasce com essa maldade. Somos nós, adultos, que vai mostrando isso para elas. E aí é muito difícil, né? O mapa abaixo indica a localização das áreas de saída da população do continente africano em direção ao Brasil, representadas pelas regiões da África que mais forneceram escravos para o Brasil. Olha aqui, ó, as principais rotas, né, do século XVI ao século XIX. Olha de onde eles saíram e para onde eles vinham, né? Ó, Cabo Verde, né, dessa região aqui que eles passavam, mas ó, Bissau, né, São Jorge da Mina, Ajudá, Lagos, São Tomé, Cabinda, né, Luanda, né, Cassanges, Benguela, Moçambique. Todos esses lugares forneceram, por exemplo, escravos para o Brasil. E eles tinham esse destino até mesmo por quê? Porque eles desembarcavam nesses lugares, né? Era onde tinha os principais portos, tá? Quem poderia ler para nós aí rapidinho? Posso ler, senhor? Vai, Matheus, primeiro parágrafo. O Matheus leu o primeiro, a Isabela Valério leu o segundo e o Edmar leu o terceiro, tá? Vamos lá. Em 1845 foi estabelecida a Lei Bill Abney, por meio da qual os ingleses proibiram o fluxo dos navios negreiros para o continente americano. Os ingleses dispunham da maior potência marítima da época, impondo aos outros países sua soberania. Eles iniciaram a Revolução Industrial, que determinou a produção de muitas mercadorias. Assim, a escravidão para os ingleses não era interesse, por não ser compatível com a geração de lucros, já que os escravos não eram assalariados e não constituíam um mercado consumidor. Olha que interessante, Matheus. Então, olha aqui está mostrando por que o escravo foi libertado, né? Porque para os ingleses não era interessante, porque o escravo não era assalariado, ele não era consumidor. Por quê? Porque ele não tinha como comprar. Se ele não tinha salário, ele não comprava, né? Continua. Vai, Valéria. Outras leis vieram para acabar com a escravidão. A Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, proibia o tráfico negreiro para o Brasil. A Lei de Ventre Livre, de 1871, obrigou os filhos das escravas nascessem na condição de livres, mas seu efeito não foi tão significativo, já que eles ficavam sob custódia de seus donos até os 21 anos. Somente com a elaboração da Lei Áurea, em 1888, é que os escravos foram libertados em todo o território nacional. Então, assim, a gente analisou aqui que existia interesse de libertar os escravos. Muito bem, que veio lá pelos ingleses. Aí a gente criou o quê? A Lei Eusébio de Queiroz em 1850, proibiu o tráfico negreiro para o Brasil.
Depois nós tivemos a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? Toda mulher que ficasse grávida, a partir dessa data de 1871, as crianças nasceriam livres. Muito bem. Mas as crianças eram livres, mas suas mães não. Olha que interessante, a criança podia sair, mas a mãe não podia. Então, quer dizer, não surtiu muito efeito. Até mesmo porque muitas crianças dessa época tinham aquele problema do quê, né? Porque eram filhas, por exemplo, do dono, né, da escrava, né? Então, existia também esses problemas muito sérios. Depois, né, veio a questão da Lei Áurea, em 1888, né, que aí libertou todos os escravos do território nacional. Mas a gente sabe que foi aquela libertação que, a partir de hoje, você está liberto, mas ele não tinha condições nenhuma para onde que ele ia, como que ele ia viver e tudo mais. Então, acabou também tendo problema, né? Vamos lá, Dimar. Durante o período da escravidão, tivemos importantes focos de resistência, os quilombos. O quilombo era o lugar no qual as populações negras moravam, onde conservavam seus costumes, como a sua religiosidade, sua língua e demais traços culturais. A capoeira, por exemplo. Existiram diversos quilombos no Brasil, sendo o mais conhecido o de Palmares, localizado na fronteira dos estados de Alagoas e Sergipe. Muito bem. Então, o que acontece? Os quilombos eram o lugar onde as suas populações negras moravam, né? Existia, por exemplo, alguns, vamos falar assim, brancos que também fugiam, que às vezes até procuravam a questão dos quilombos também. Isso depois com o passar dos anos, tá? Não foi lá naquela época muito forte, vamos falar dos grandes quilombos, mas isso também aconteceu, porque era tido, por exemplo, um lugar de resistência, né? Por que resistência? Porque é onde eles conservavam seus costumes, a sua religião, a sua língua, né? Como, por exemplo, a capoeira, porque os brancos, eles tinham que, assim, que a capoeira era uma forma do que? Deles, vamos falar assim, se prevenir, ou seja, dele lutar. Então, eles tinham medo. Então, eles não deixavam os negros, né, dançarem, por exemplo, né, ou seja, praticarem a capoeira. E aí, eles iam para os quilombos para manter esses costumes, tá? O mais conhecido, né, foi o quilombo dos Palmares, né, que fica lá na região nordeste, entre os estados de Alagoas e Sergipe, tá? Atualmente existe no território brasileiro remanescente desses antigos quilombos que abrigam as populações quilombolas. Diferentemente dos indígenas, essas populações não têm direitos resguardados sobre as terras, somente nos casos em que há a titulação das propriedades. Então tinha muitas áreas, né? Aqui em Tupéva mesmo a gente fala que tem uma área chamada do quê? Lá do quilombo, né? Vocês já ouviram falar? Sim, senhor. Isso, tem uma Tem área até que um- é chamada o quilombinho, né? Alguma coisa assim, que fica aí em Itupeva, né? Tem Então uma nós gruta temos lá, senhor. isso, lá na Gruta do Quilombo, né? Que fala. Terras, em 2014, terras quilombolas tituladas em processo do INCRA. Então a gente tem aqui, né? Então, em 11 de 11 de 2014, as terras quilombolas tituladas eram 140. E as terras em processo eram 1.462. Isso em 2014. Olha em 2015, né? As terras quilombolas tituladas, né? Então elas passaram para 163. E aí em processo em 1514. Então são aquelas terras onde existe, eles provaram tal. Então eles estão tentando resguardar esse processo deles. Ó, só no estado de São Paulo, né? Atualmente, né, literalmente em 2015, tem 6 terras tituladas e 48 em processo, tá? Então a gente sabe disso aí, tá? Então, quais os estados brasileiros com maior número de terras quilombolas tituladas em 2015? Tituladas. Maranhão, Bahia. Titulados. Então, senhor, 2015. Não, Bahia, senhor, errei. Confundi, achei que era azul, senhor. Isso, olha aqui, ó, nós temos o estado do Pará e nós temos o estado do Maranhão. Maranhão, tá? Muito bem, então já respondem aí. Pará e Maranhão. Considerando os dois mapas, em
Em quais estados houve o maior número de titulações de terras quilombolas? Houve o maior processo de... Olha lá, ó. Né? Número de titulação de terras. Então, vamos ver. Qual foi que teve titulação? Seja do verde e aqui o rosa, né? Quais são os estados? Aí entra o estado da... Olha aqui, ó. Bahia era 4, passou para 17, né? O Pará, né? Literalmente, se a gente parar para analisar, era 54, passou para 57. O Maranhão era 52, passou para 55, né? Então, literalmente, são o quê? Pará, Maranhão e Bahia. INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e titulação de terras é efetivar a posse da terra a partir de um documento, né, de um título que autentica o direito sobre ela. Aí nós temos aí comunidades quilombolas. Vamos lá? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Se não tiver, pergunta, tá? Quem pode ler para nós aí? Mapa sobre as comunidades quilombolas. Eu leio. Então vai, Cavalinho. O mapa mostra o número de comunidades quilombolas no território brasileiro, que se encontram em diferentes estágios de titulação das terras. Escolha a partir do mapa uma comunidade que esteja localizada no seu estado. Em seguida, anote a sua situação legal e explique o que isso significa. Tá, então o que você vai colocar? Ó? Você vai entrar no site, né? Tem aí aqui embaixo, né? Ó, coinonomia.org.br Atlas Quilombola. Você vai entrar nesse site. Entrando nesse site, ele vai aparecer este mapinha. Quando aparecer esse mapinha, você vai clicar em cima do estado de São Paulo e vai aparecer várias comunidades. E aí você vai clicar em cima dela e vai ver a situação que aparecem hoje. Como que está? Como que é o nome daquela comunidade? Há quantos anos está? Se está em processo, se não está, alguma coisa aí. Então marca aqui do lado que é para o dia 10/8 essa atividade. 10/8. Nossa, 10/6. Já estou lá em agosto. 10/6, tá? Atividade para o dia 10/6. Você falou 10/8 e me confundiu. É Vai um 10/6. pouquinho pra cima pra mim poder copiar o site, por favor. Tem aqui embaixo do mapa. Tem embaixo do mapa. Pode até grifar, fazer uma setinha para você ver, tá? Quem pode ler aí para mim? Eu sou. Então vai lá, Maria. Em 2014, a capoeira foi considerada pela Unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ela representa, ao mesmo tempo, uma arte, dança, música e luta. E surge a partir do século XVII no Brasil. Hoje está presente em diversos países. Foi proibida durante um período da história brasileira, porque seus participantes eram considerados perigosos pelo Código Penal de 1890, vigente à época do Marechal Deodoro da Fonseca. Foi mantida como característica importante da cultura brasileira, sendo praticada em grande parte do território nacional. Alguém da sala faz capoeira? Eu queria você. Na minha antiga escola eu fazia capoeira. Quem? Eu fazia capoeira na minha antiga escola. Ah, legal. Forme um pequeno grupo com alguns de seus colegas e desenvolva as atividades com base na leitura do texto.
Nós não vamos fazer isso até mesmo porque nós não estamos, né? Em grupo a gente está montando isso aí. Então, olha lá, vamos dar uma olhada no Quilombo Calunga, né? Localizado no estado de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, é considerado o maior quilombo atualmente no território brasileiro, tá? Quem poderia estar lendo aí? Vamos lá. Matheus, começa aí. Vamos rapidinho, que já falta 15 minutos para acabar a aula. Na língua banto, de origem africana, Calunga significa lugar sagrado, de proteção. Para os moradores do sítio histórico, significa lugar sagrado que não pode pertencer a uma pessoa só ou família, ou lugar que nunca seca, arável, sendo bom para as horas de dificuldade. Júlia? Essa terra começou a ser habitada em meados do século XVIII, quando africanos escravizados fugiram em busca de liberdade. Era o período de colonização da região de Goiás. Indígenas e africanos foram escravizados como mão de obra barata para a mineração e garimpo do ouro. Caio? Em busca da libertação, esses escravos fugiram e criaram seus quilombos em uma terra de difícil acesso, com serras, vãos e rios, distante dos parentes e amigos que ficaram para trás. Os calungas apresentam um povo que se esconde e luta há mais de 300 anos por sua comunidade e sobrevivência. Milena? Melissa? Oi, senhor. Vamos lá. Tá, eu me perdi, senhor. O Quilombo Calunga ocupa 237 mil hectares e abriga mais de 4.500 pessoas. Tá. São 4 núcleos principais de população: Contenda, Vão de Almas, Vão do Moleque e Ribeirão de Bois, que ficam no município de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Esses núcleos são formados por pequenos povoados como Engenho, Diadema, Riachão, Ema, entre outros. No entanto, mesmo com essa divisão, é difícil visualizar o habitat da população. Isabela? Valério? As festas populares dos Calungas são muito registradas. A forte religiosidade do povo é demonstrada por meio dos festejos em homenagens aos santos de cada época. As festas são a caracterização genuína da cultura popular, em que o sagrado e profano se misturam. O que é profano? Relativo ao que não é religioso ou sagrado, tá? Vamos lá, Isabela Michele. Sou. Tá no. Mais do que comemorações religiosas, as festas têm um papel social. Professor. Nessas festas que parentes se reencontram, crianças são batizadas, são realizados casamentos, reivindicações são ouvidas por representantes políticos e etc. Quando reunida, a nação calunga mostra ainda mais sua humildade, sua alegria e o valor de se preservar as tradições. Sempre dispostos para o trabalho e para o festejo, os calungas não veem tempo ruim. Um exemplo da brasilidade mais genuína, que mais do que qualquer outra necessidade requer respeito. Muito bem. Fala o Cavalini. O microfone da Milena não está funcionando. De quem? Da Milena. Ah, tá bom. Tá?
Então aqui nós temos, né, alguns lugares sendo citados, né? Então é legal que a gente pensa, né? Aonde que fica, por exemplo, né, histórico, aonde que fica esse, vamos falar, Quilombo Calunga, né? Então se a gente parar para analisar, né, localizado no estado de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. Então, até que para a gente pensar, né? O que seria, como que é a festa deles, como que acontece. Então, nós temos aí, pinte o estado no qual se localiza o Quilombo Calunga, que é o estado de... Qual é o estado? Goiás. Goiás. Então, pinta o estado de Goiás. Muito bem. Senhor, pode passar marcar texto por cima? Pode. Vamos lá, rapidinho. Em quais atividades econômicas os escravos trabalhavam antes de fugirem para os quilombos? Aonde eles trabalhavam? Então, na mineração e garimpos de ouro, né? Então, esses, né, literalmente, em quais atividades econômicas os escravos trabalhavam antes de fugirem para o quilombo? Na mineração e no garimpo de ouro. Cite algumas das comemorações realizadas no quilombo, né? O que acontece no quilombo? Em seguida, comente a importância desses costumes. O que acontecia nesses quilombos? Eles praticavam a capoeira? O que mais? Vamos pensar. Praticavam os outros costumes? Olha lá, ó. Festejos em homenagem aos santos da época. Aqui no coisa ele cita, né? O que acontece? As festas populares dos calungas são a marca registrada, né? Festas são caracterizações genuínas da cultura popular, ou seja, eram os santos da época. Olha aqui, a homenagem aos santos da época, né? Senhor, Oi. não, deixa. Então é Eu ia festejos... colocar praticavam sua cultura, mas... Isso, mas que Já tipo? tá Então, certo? festejo a homenagem aos santos da época, né? E em seguida comente a importância. O que acontecia nessas comemorações, né? Eles se encontravam parentes, crianças eram batizadas, né? Faziam casamentos, né? E reivindicavam, vamos falar assim, algumas coisas, né? Principalmente aos políticos que apareciam nesses locais, né? Pronto? Pronto. E aí eu vou falar para vocês só um pouquinho, né? Aqui a gente tem uma planta do quilombo Buraco de Tatu, né? Olha o nome, Buraco do Tatu, né? Então aqui a gente tinha onde eles viviam, né? Que aí a gente tem a legendinha aqui embaixo, que ó, B, Z, N, X eram as cabanas, né? D eram as paliçadas, né? Que seriam literalmente os lugares mais festivos, lugares que ficavam ao redor e tudo mais, né? E o L seria as armadilhas que tinha em volta do quilombo, né? Onde que eles se encontravam, né? Então, assim, eles marcavam onde para eles se encontrarem, que era tipo umas armadilhas para ninguém chegar, né? Então, seriam esses exemplos que se tinha, né? Então, nós temos aí, né? A planta do quilombo. Você pode ver que era num lugar, né? Onde eles ficavam bem escondidos. As armadilhas eram em volta, né? E eles viviam dentro, vamos falar assim, desses locais, lugares mais escondidos, né? Então, até para a gente entender, tá? E aí a gente tem um texto explicando sobre a questão do que? O buraco do tatu, onde ele localizava, como que era feito e tudo mais, né? São um exemplo que a gente tem. Tudo bem até aqui? Vou parar por aqui porque eu quero fazer a revisão com vocês rapidinho, tá bom? Tudo bem? Tá? Coloquei aqui a revisão, então a gente falou um pouquinho do que com a colonização a partir do século XVI,
os portugueses iam tomando medidas para assegurar a posse do território e ao mesmo tempo em que a atividade açucareira despontava como importante para a economia mundial. Por ser um país tropical, ou seja, propício ao cultivo da cana-de-açúcar, o Brasil desenvolveu um produto em larga escala, em solos de massapé, né, da região Nordeste. Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? Que foi lá no início que a gente comentou, né? Por ser um país tropical, tipo de produto, para quem que ele fazia e tudo mais, tá? Depois nós temos, né? No Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava, né? Pois populações dos quilombos também eram formadas por indígenas ameaçados, né? Pelos europeus brancos pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem os africanos e seus descendentes. Então, no início, os quilombos eram criados para questão principalmente, vamos falar assim, dos africanos, mas eles também recebiam os indígenas, né, e os que eram ameaçados e também brancos pobres, né? Então acontecia também esse fato, tá? É legal que a gente pense um pouquinho nisso. O tráfico negreiro transatlântico, né, contou em grande parte com a participação decisiva dos poderosos, né, que capturavam os escravos, que já praticavam a escravidão há séculos. Por quê? Os poderosos já estavam praticando, né, essa escravidão há séculos. E aí eles faziam o quê, né? Eles acabavam capturando os escravos. Além da política que estimulava a imigração de europeus para o Brasil, um dos efeitos do fim do tráfico negreiro transatlântico foi a intensificação do tráfico negreiro interprovincial em solo brasileiro. Dentro do próprio solo estava tendo o quê? Esse tráfico, né? De um lugar para o outro, visando mão de obra qualificada vinda com os europeus. Então, olha lá também. O que intensificou a questão, principalmente dessa política, né, para o fim do tráfico negreiro, foi a intensificação do quê? Né? Principalmente da vinda dos europeus. Precisava, lembra lá, de mão de obra qualificada. Lembra dos ingleses? O que eles queriam? Né? Mão de obra qualificada, mas eles queriam, antes de tudo, o quê? Alguém que tivesse o quê? Renda, salário para comprar. Sem eles poderem comprar, eles não tinham função nenhuma, né? Qual que é a função do cavalinho aqui, né? Literalmente o quê? Ser um consumidor, ou seja, comprar. Se ele comprar, ele não tem funcionalidade nenhuma, certo? Aí depois nós temos, em 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, né, que aboliu o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência da lei, o governo imperial brasileiro aprovou outra, a Lei de Terras, né, que visava, né, aumentar o valor das terras e obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores. Olha que interessante quando a gente fala da lei de terras, né? Ela visava aumentar o valor das terras, né? Por quê? Porque aí você tinha a questão do trabalho para os cafeicultores. Tudo bem? Alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Deram um print na tela? Deu? Peraí, senhor. Eu dei, senhor. Então tá bom, tá? Pessoal, beijo. Maria, curta seu dia, mas não esqueça das lives, tá? Tchau, senhor. Parabéns pra você. Guarda um pedaço de bolo pra nós. Quando voltar às aulas, você leva um bolo na minha aula, que a gente deixa cantar parabéns e comer o bolo, tá bom? Pode deixar que eu levo. Então tá. Pessoal, não esqueça de entrar lá, verificar se todas as, vamos falar, atividades de vocês, até a atividade 5, estão respondidas, tá? Porque às vezes vocês respondem, mas esquecem de enviar. Então olhe lá, por favor. Gu, saudade! Você sumiu? Aqui só eu já acordei meio tarde. Tá. Então tá bom. Mas conseguiu acompanhar? Senão você assiste lá de novo, tá bom? Então tá, um abraço, tudo de bom pra vocês, tá? Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, Isa. Tchau, Fer. Tchau, Beijo. tá? Tchau, senhor. Tchau, tchau. Vai lá tomar uma aguinha que vocês têm live daqui a pouco, certo? Certo. Tchau, Dilmar. Tchau, Ana Luísa. Adeus.
Tchau, Isa. Tchau, Sor. Tchau, Sor. Beijo. Tchau, Fernando. Tchau, Maria. Beijão. Come um pedaço de bolo aí.